Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos falar sobre infecção urinária. Tenho certeza que a maioria das pessoas já tiveram a infecção urinária e nós, para falarmos sobre isso, sobre o quão importante é diagnosticar, nós vamos conversar com o médico urologista, Dr. Arthur Silva. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo ao SOS Convida, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, espero estar esclarecendo aí algumas dúvidas a respeito do tema. Sim. E vamos lá. Vamos lá, né? Nós vamos falar sobre a infecção urinária e infecção urinária por recorrência. A primeira pergunta, doutor Arthur, nós gostaríamos de entender o que é a infecção urinária e por que ela acontece. Então, a infecção urinária ela é uma resposta, né, do organismo, principalmente do trato urinário, a uma agressão bacteriana. Então, ela ocorre pela invasão, né, de uma bactéria que é estranha ali naquele meio, causando algum dano ao trato urinário e, com isso, o organismo responde na tentativa de combater essa infecção. Então, a infecção urinária é basicamente isso. Ela pode acometer a bexiga, né, que a gente chama de cistite, ou ela pode também acometer os rins, que a gente chama de pielonefrite. Geralmente são casos um pouco mais graves, né, que às vezes podem até demandar internação hospitalar, mas a infecção urinária é basicamente isso. E quais são os sintomas dessa infecção urinária, doutor Arthur? Geralmente, o mais comum é a pessoa sentir alguma dor a urinar. Ela pode também aumentar a frequência que ela vai ao banheiro, então ela acaba fazendo xixi mais vezes e também pode acontecer diminuir o volume urinário a cada vez que ela vai ao banheiro. Pode ocorrer também aquilo que a gente chama de urgência miccional, que é aquele desejo súbito de ir no banheiro, que tem que correr no banheiro, senão às vezes pode até fazer xixi na calça. É menos comum, mas a gente também pode ter sangue na urina, dor nos flancos, febre, isso aí já mais associado a casos mais graves, né? Inclusive em casos extremos, até aqueles casos de infecção generalizada, de sepse, né? Envolvendo risco à vida, inclusive. E tem também, por exemplo, não sei se seria, mas só para tirar uma dúvida, sabe aquela vontade de ir ao banheiro fazer xixi quando você vai e não tem nada? Esse é um sintoma? Isso pode ser um sintoma, assim, né? Que esse desejo de ir quando você vai lá, a urina pinga só um pouquinho, justamente. E você continua com aquele desejo, justamente. Isso pode ser um dos sintomas, sim. E quais os riscos da automedicação? Isso é muito importante falar, porque as pessoas têm esse costume de se automedicar e mascara, né, a doença. E nos casos de infecção urinária, e qual é o melhor momento para o paciente buscar ajuda médica, doutor Arthur? Então vamos lá, a automedicação, ela realmente é um problema não só, né, na infecção urinária, como qualquer outra questão de saúde, né? Sim. Como o tratamento da infecção urinária, ela passa por antibiótico, o fato da pessoa usar um antibiótico sem adequada orientação médica, ela pode, primeiro, não estar tratando adequadamente aquele problema. Então, com isso, a gente pode causar até um problema, que é até um problema de saúde coletiva, que é promover a resistência bacteriana. Então a gente acaba não matando adequadamente aquela bactéria, a gente seleciona bactérias mais fortes que acabam até dificultando o tratamento depois. Então esse é um aspecto primeiro. Outra coisa também que pode acontecer nesses casos é a pessoa mascarar os sintomas. Então quando ela chega para um diagnóstico médico, fica difícil do médico entender e compreender adequadamente o que está acontecendo e tratar de maneira adequada. E também aquilo arrastar esse quadro e quando ela for procurar uma ajuda médica, a gente já deparar com um paciente um pouco mais grave, né, numa condição de saúde pior. Então o melhor momento para poder se procurar um médico é naquele momento que você percebe que você já não está com aquele hábito urinário rotineiro. É claro que alterações pontuais, né, no hábito urinário, elas podem ser normais, né? Então, um dia que você sente uma urgência, ou um dia que tem um desconforto esporádico ao urinar, isso pode ser normal. Agora, se o paciente percebe que aquilo tem se tornado mais rotineiro, ou que tem piorado, ou então se está associado a outros sinais e sintomas, aí ele deve procurar uma ajuda médica.
E é verdade, doutor Arthur, que as mulheres sofrem mais com as infecções urinárias do que os homens? E se sim, se isso for verdade, por quais motivos? Então, isso é uma outra verdade. É verdade? Em partes, né? Partes. Assim, no decorrer de toda a vida, né? Desde o nascimento, né? Até o final da vida, as mulheres, elas são, de maneira geral, as mais acometidas. Existe uma pequena exceção que nos primeiros meses de vida, os homens são mais susceptíveis a quadros de infecção de urina. Isso é devido a uma maior prevalência de alterações do trato urinário nos homens, nos bebês homens, né? Agora, tirando essa pequena faixa etária, que é no início ali, né, nos primeiros meses de vida, a mulher, como se diz, ela lidera, né? Meu Deus! Ela tem a liderança nesses casos de infecção. Quando vai chegando mais próximo, né, nos pacientes mais idosos, os homens começam a ter mais infecção de urina também, mas as mulheres prevalecem como sendo o sexo mais acometido. Isso acontece, sobretudo, porque uma das principais formas de se adquirir a infecção de urina é a via ascendente que a gente fala, ou seja, é do meio externo para dentro. Então, a uretra da mulher, né, o caminho do meio externo até a bexiga, ela é menor do que do homem. Então, você imagina que do caminho da bexiga até o meio externo do homem, a uretra masculina, ela tem algo em torno de 16 centímetros. E na mulher, ela tem em torno de 4 centímetros. Nossa, 4 vezes menor? Então, ela é bem menorzinha. Então, o caminho do meio externo até a bexiga da mulher, ela é mais curto. E outra coisa também é que o orifício ali da uretra da mulher, ela é mais próximo tanto da vagina quanto do períneo, né, da região anal. E as principais bactérias envolvidas na infecção de urina são as bactérias do trato gastrointestinal, do intestino. Então essa proximidade faz com que as mulheres sejam mais susceptíveis a quadros de infecção de urina. Isso é o senso comum, que fala muito, mas é bom a gente aproveitar a tua presença. Claro. Você falou que as mulheres lideram o ranking aí, né? E a questão de ter esse mais pequenininho, mais curtinho. O assentar, por exemplo, num sanitário mais sujo, em algum lugar, isso pode causar algum tipo de infecção? Pega? Não, não pega. Não. Porque eles falam que não pega só braço quebrado, mas então não pega. Não, é claro que assim, né? Se a pessoa sentar despida, né, num ambiente completamente sujo, né, encostando ali, né, a vagina e a uretra num lugar sujo, é claro que isso aumenta a chance, mas não necessariamente ela vai adquirir. Então, o próprio fato, né, de se encostar ali, sentar num vaso, aquilo não vai fazer com que aquela pessoa desenvolva infecção de urina, não. E o que é a infecção urinária por recorrência? Então, a infecção urinária por recorrência ou de repetição, que a gente costuma dizer, é um conceito técnico. Então, se a pessoa ela tem 3 ou mais infecções de urina num período de 1 ano, ou 2 ou mais episódios de infecção de urina em 6 meses, a gente diagnostica aquele paciente como tendo infecção urinária por recorrência. Então, 3 infecções urinárias a cada 6 meses. Por ano. Por ano. Né? 3 ou mais por ano, ou 2 ou mais nos últimos 6 meses. Aí essa pessoa já é por repetição. A gente já considera que ela tem uma infecção urinária por repetição. E quais os principais causadores dessa infecção? Então, as bactérias envolvidas nas infecções urinárias de repetição, elas são as mesmas envolvidas na infecção de urina esporádica, né? O que tem de diferente nesses pacientes é que eles precisam ser investigados para uma possível causa dessa repetição, dessa recorrência. Então, a gente precisa de passar aqueles pacientes por alguns exames, porque pode ter algum tipo de alteração funcional do hábito urinário ou alguma alteração anatômica que possa estar predispondo aquela pessoa a estar com esses quadros recorrentes. Então, existe uma série de fatores e que precisam ser investigados. E pode evoluir, por exemplo, para cálculos renais, para uma pielonefrite, como o senhor ressaltou no começo do programa, essa infecção urinária por repetição?
Pode. Interessante, né, a respeito do cálculo, é que o cálculo ele pode ser tanto uma causa como uma consequência da infecção de urina, né? Existem quadros de infecção urinária de repetição que podem estar associados, os cálculos eles têm diversas composições, né? Mas existe um cálculo em específico, que é o cálculo de Strouvita, que ele está muito relacionado a essas infecções de repetição. Então tem esse cálculo, né, que pode ser desenvolvido por conta dessas infecções de urina. Tem também outros cálculos de outras composições que podem gerar obstruções do trato urinário, fazendo com que a possibilidade daquela pessoa venha desenvolver infecção de urina ela aumente também. Ou aquele cálculo pode servir como um depósito de bactéria. Então, às vezes, a gente trata aquela infecção, mas a bactéria fica ali muitas das vezes agarrada naquele cálculo, e a forma que a gente tem para poder resolver isso é tratando o cálculo. Né? E, como toda infecção de urina, pode evoluir para quadros mais graves, como os de pielonefrite, né, que são infecções do rim. E como é feito, doutor, o diagnóstico? Quais os tipos de tratamento para infecções urinárias? São duas perguntas. E o tratamento das infecções por recorrência, ele é diferenciado? Então, vamos lá. O tratamento das infecções de urina, eles passam basicamente pelo uso de antibióticos. Então, a gente tem que erradicar aquela bactéria, e isso a gente consegue através da administração de antibióticos, né? Seja por via oral ou seja pela via venosa, vai depender da gravidade do quadro, né? Assim como a duração do tratamento também vai mudar. A outra questão com relação a se tem diferença, né, entre o tratamento da infecção urinária por repetição e da esporádica, tem sim. Nesses casos, né, de infecção urinária por repetição, a gente tem que identificar o fator causal, se existe né? Muitas das vezes pode ser apenas uma predisposição daquele paciente em estar evoluindo com essas infecções por repetição, mas se a gente identifica algum fator que esteja causando, a gente tem que tratar aquela causa. Então passa por isso. Em alguns casos a gente precisa fazer inclusive tratamentos a longo prazo, então a pessoa ela tem que tomar doses pequenas de antibiótico por vários meses, isso pode acontecer também. Assim como existem outras medicações, né, que a gente tenta mudar um pouco a resposta imunológica daquela pessoa. Então, o tratamento ele é individualizado dependendo da causa, da consequência daquela que está gerando aquelas infecções, né? E com relação ao diagnóstico da infecção de urina, se é uma infecção de urina simples, ele é feito pela anamnese, né, pela consulta com o médico, e vai passar por uma entrevista e por um exame físico e pelo exame de urina. Nos casos de infecção por repetição, pode ser que sejam necessários outros exames, como exames de imagem, para poder ver se a gente identifica os fatores causais, né? Você falou que o cálculo ele serve até de um depósito de bactérias. Tem que tratar. Geralmente esse tratamento ocorre por cirurgia? Por cirurgia, né? Existem assim, o tratamento do cálculo, ele também é um capítulo à parte, né? Não necessariamente todos os cálculos renais vão demandar tratamento. Sim. Mas se eles demandam, né? Se existe a necessidade de serem tratados, isso é conseguido pela via cirúrgica. Não existe, a princípio, uma medicação que a gente consiga eliminar ou dissolver aquele cálculo, né? E as infecções urinárias que não são tratadas, né, de forma correta podem causar problemas mais graves à saúde? E eu gostaria que o senhor falasse quais. Então, sem sombra de dúvida, a grande maioria dos casos, a infecção ela vai dar tempo para que você trate ela, né? Então, assim, muitas vezes o paciente ele começa com uma dor, né, para urinar, às vezes uma dor ali no pé da barriga, e se ele não trata, aquilo pode evoluir, aquela bactéria, igual a gente falou que a via dela é ascendente, né, a forma dela entrar no organismo é assim, então ela sai da bexiga, ela pode ir para os rins, então se a gente não trata, essa bactéria e essa infecção ela pode ir piorando, aumentando, e causar casos graves, inclusive, dessa bactéria que só está ali dentro da via urinária, ela passar para a corrente sanguínea e gerar casos de infecção grave, como de sepse, inclusive, botando a vida daquela pessoa em risco.
Pode causar a morte do A paciente. morte também, inclusive, se não for tratado adequadamente, uma isso sepse. pode acontecer, uma sepse, né? Existem casos de infecção de urina associada à obstrução da via urinária com cálculo, por exemplo, que geram casos de infecção de sepse gravíssimos, né? Que precisam de tratamento até muitas vezes cirúrgico para tratar o cálculo em caráter de emergência. E existem fatores ou atitudes dos pacientes que eles podem contribuir para o surgimento da infecção urinária? Então, pode sim, né? Então, se aquela pessoa ela tem alguma doença que não é muito bem controlada, se, né, com relação a hábitos de higiene também, como eu disse, né? Isso tudo pode acabar predispondo aquela pessoa a desenvolver as infecções. Assim, eu acho que é até melhor a gente orientar como evitar do que, às vezes, vamos dizer, condenar algum tipo de comportamento. Sim. Entendeu? Então, eu acho que passa mais pela essa prevenção e algumas mudanças de atitude. Aí seria melhor na consulta, porque vai ser bem orientada, claro, né? E nós podemos contribuir para prevenir essas infecções? E se podemos, como, doutor? Então, podemos sim, né? Com essas mudanças de hábito, de comportamento, igual a gente disse, né? Então, procurar ingerir bastante líquido, manter uma consulta regular com o médico, né? Não só com o urologista, mas com o clínico também, para poder estar identificando outras doenças que podem predispor aquelas pessoas à infecção de urina. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também, no caso das mulheres, né? Que são esse grupo mais prevalente, tem alguns casos de infecção de urina que também pode estar associado à infecção, à atividade sexual. Então, apesar da infecção de urina não ser uma doença sexualmente transmissível, o ato sexual pode predispor a quadros de infecção de urina. Então, depois de todo o ato sexual, a mulher procurar urinar, né? Então, manter uma higiene adequada também, né? Ali do introito vaginal e da vagina, manter uma hidratação adequada e hábitos de vida saudável, né? Isso tudo pode contribuir para poder evitar que isso ocorra. Muito obrigada pela sua participação, foi maravilhosa, contribuiu muito com o SOS Convida de hoje, doutor Arthur, só não sabe o quanto, porque, como nós bem falamos no início do programa, as pessoas se automedicam, às vezes desprezam essa infecção urinária, tomam qualquer medicamento, e a gente sabe que tem um antibiótico correto para tudo, porque senão causa aí, como o senhor bem disse no começo, cria, né, não sei se seria anticorpos, mas assim, o antibiótico não vai fazer mais efeito para aquela pessoa, né? E a pessoa pode estar colocando a vida dela em risco. Então, muito obrigada pela sua participação e eu espero poder conversar com você mais uma vez em outros programas, sobre outros temas. Muito obrigada. Nada, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar também, né, por essa iniciativa de estar difundindo a informação, né? Eu acho que a melhor forma de a gente promover a saúde é com prevenção. E uma ótima maneira de a gente conseguir isso é através da informação, né? Me coloco à disposição aí de todos vocês também. Também quem está assistindo aí, se quiser também me procurar lá nas redes sociais, eu tenho um perfil do Instagram, estou me colocando à disposição aí de todo mundo para poder estar auxiliando o que for possível. Ficou com mais dúvidas, né? Então vou marcar uma consulta com o Dr. Arthur para poder tirar mais dúvidas, né? Combinado. E para você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui, nós deixamos o nosso abraço e te espero na próxima semana. Um abraço, fique com Deus. Até lá.